Bem-vindos, bem-vindos. Tem uma pergunta que ocasionalmente as pessoas me trazem, que é muito interessante, muito importante, nesse nosso processo de despertar. Ela diz respeito a como lidar com a gente mesmo. Como que você lida consigo mesmo? É algo intenso. Vão desde questões de aceitação, questões sobre gostar de si mesmo, e questões de como se portar, né, com os outros, com a sociedade, com o trabalho. Então realmente é um aspecto muito amplo também. Mas eu gostaria de trazer uma coisa um pouco mais específica hoje, que é essa questão com a gente mesmo. Certo? Fugindo um pouquinho desse aspecto de autoajuda, talvez, desse aspecto mais psicológico, psiquiátrico, psicanalítico, né? Porque há muitas técnicas, há muitas teorias, muitas ideias a respeito de como lidar com você mesmo, de como se conhecer, de como se aceitar. E a gente sabe que a nossa mente não gosta muito assim, né, do que vê, não gosta muito da realidade. Isso é interessante. E dessa dificuldade da mente olhar para a realidade surgem problemas e conflitos que podem se manifestar com mais intensidade ainda quando a gente tem um despertar significativo. Por quê? Porque você vai olhar para você e talvez você continue gostando menos ou cada vez menos do que vê em você. E a partir do momento que você percebe que não consegue mudar certas coisas, que alguns aspectos dentro de você são extremamente resistentes, são extremamente persistentes na sua manifestação, e que são aspectos que você precisa gerenciar continuamente, né? Porque você tem que estar sempre na sua mente, aquilo sempre presente, porque se você deixar aquilo se manifesta e os resultados dessa manifestação não são interessantes, então a gente tem que buscar uma maneira de lidar melhor com essas questões. O que se manifesta, né? O que são essas coisas, essas limitações, isso que torna tão intenso o processo de despertar também? São inadequações, são formas. Tem pessoas que não gostam do seu nariz, não gostam da sua orelha, não gostam do cabelo, não gostam do corpo, não gostam das emoções que sentem, não gostam das paixões que despertam, não gostam dos pensamentos que têm, não gostam de como se relacionam com tudo isso. Esse eu mesmo, essa nossa personalidade. Mas não personalidade como a gente vê tradicionalmente. E existem muitas formas de observar a personalidade. Esse é um excelente livro. Teorias da Personalidade. Traz uma visão das teorias na parte 1 ocidentais, né? As principais. E traz também uma visão resumida, breve, do aspecto ocidental. Mais uns detalhes no apêndice. Tem um livro antigo do Jung, que é um livro meio denso, meio ruinzinho de ler, até pelo próprio texto, assim, torna um pouquinho chato, não gostei muito. Mas temos também astrologia, que traz muita informação, temos numerologia, né? Tem outras técnicas aí que me foge o nome agora, que trazem muita informação sobre a gente em todos os nossos aspectos. E à medida que a gente desperta e busca essas informações, olhamos para nós mesmos e a decepção às vezes é evidente, né? Não só a decepção porque nós não somos aquilo que a gente pensava ser,
Nós não somos. Nós somos menos e nós somos mais, mas não somos o que nós pensávamos. Está chegando um helicóptero. Passou o helicóptero. E algumas manifestações da nossa personalidade causam realmente alguns incômodos, se deixadas livres, leves e soltas. A maneira que eu encontrei para lidar com isso foi uma visão mais abrangente do que é personalidade, uma visão que vem do Vedanta, que é muito interessante, sem me aprofundar tanto no Vedanta, mas vendo a personalidade como um corpo físico, certo? Com todas as prerrogativas do corpo físico, um corpo emocional ou astral, que é o que você adquire quando o corpo físico morre, um corpo mental inferior, que é aquele corpo responsável pelas coisas práticas da nossa inteligência. Isso forma a personalidade. Mas o nosso ser, nossa mônada, nossa consciência ainda é formada por um corpo mental superior, questões mais abstratas, mais ideias, um corpo intuicional e a própria mônada, que reúne todas essas coisas. Então a personalidade é o que se modifica, com mais intensidade, com mais variedade. Cada vidinha que a mônada cria, uma personalidade diferente. E aí entra aquele meu velho conflito com as teorias de reencarnação, que acham que são uma continuidade. Não são. Essa personalidade aqui do Luiz Felipe, ela é diferente de todas as outras. Peculiar, particular. Não há uma experiência da realidade igual à minha, não há. Assim como não há igual à sua. Todos nós temos coisas muito particulares e apesar de alguns padrões que a gente consegue colocar ao ser humano, a experiência humana, a possibilidade de cada um é diferente. É fantástico isso. Só que aí você desperta. Você desperta. E de tempos em tempos vai ocorrer um fenômeno muito interessante que auxilia a gente. Despertar é trazer mais consciência, energia de consciência para esse veículo aqui, para esse corpo físico, emocional, mental, e assim por diante. Mais energia consegue se aproximar. E essa energia é o que traz essa visão diferente da realidade. É ela que modifica a perspectiva que a gente tem das coisas. É ela que vai tranquilizar a nossa mente. E de tempos em tempos, e isso serve para parâmetros, a gente deve às vezes anotar para perceber, ou então só anotar mentalmente, os momentos em que esse fenômeno ocorre, onde você consegue olhar para a sua personalidade. Você vai se perceber repetindo os padrões, repetindo os pensamentos, repetindo as ações físicas, você vai perceber as suas carências que vêm de tempos em tempos, as suas vontades, os seus desejos. E você vai olhar para isso como algo assim separado. Como se a personalidade fosse uma coisa separada de você. E há em você uma consciência diferente. Talvez a psicologia explique isso com as personalidades múltiplas, os entrantes, né, os esquizotéricos e assim por diante. Mas nada mais é do que energia de consciência se manifestando em você. Cada vez mais energia, à medida que você vai despertando. E aí vão surgindo os momentos em que você percebe a sua personalidade. Você percebe os seus movimentos todos, físicos, energéticos, emocionais, mentais, astrais. E você se sente levemente desconectado disso. E aí o gerenciar se manifesta. Porque você é a personalidade e você não é a personalidade. Você é muito mais do que a personalidade. A personalidade é algo que foi criado nesse momento, nessa vidinha, né? Com essas vivências, com a herança energética, com a herança genética, com mais consciência, com menos consciência, com mais despertar, com menos despertar e assim por diante. Então,
Quando você desperta, você permite que a sua consciência se manifeste mais em você e percebe esse descolamento. A personalidade, que é necessária, que é importante, que você não vai se livrar dela. Você vai devolvê-la para a sua mônada como experiência, como conhecimento. Todas as suas dificuldades, todas as suas facilidades são importantes. Mas que você precisa perceber que você não é a personalidade. Essa sensação, este momento é algo muito especial. É marcante no processo de despertar de cada um. Quando você consegue olhar para a personalidade. E no primeiro momento, esse olhar ele é muito conjugado, é muito unido com a personalidade. Você olha para a personalidade, mas você ainda é personalidade, até que chega um momento que você olha para a personalidade distante. E esse olhar é diferente. Esse olhar não é aquele olhar da mente que julga, que gosta ou não gosta, que aceita ou não aceita, que quer mudar, que quer fazer acontecer. Esse olhar de consciência para a personalidade é algo muito difícil de trazer em palavras, de comunicar, expressar, mas é um momento marcante. Acontece em pouquinhos momentos, alguns segundos, passa despercebido no início, leva meses para se reproduzir, mas à medida que você persiste no processo, você traz as suas práticas, né, de meditação, práticas energéticas como Reiki, Qigong, Tai Chi Chuan, Yoga e outras tantas, que você vai participando mais ativamente do processo, você vai despertando, esses momentos vão se alongando, de 2, 3 segundos passam para mais, e uma vez a cada ano, uma vez a cada 6 meses, uma cada vez a cada 3 meses, uma vez por semana, e você percebe os intervalos entre eles. Esses momentos são muito importantes. Acho que no início vem uma sensação estranha, de descolamento mesmo, de aquilo ali, aquela coisa que a gente olha, porque a gente olha com a mente muito impregnada ainda, aquilo sou eu, aquele corpo, aquelas emoções, aqueles pensamentos sou eu. Puxa, mas ele não para de pensar naquilo, ele não para de sentir aquilo, ele não para de querer aquilo, sou eu. Então há muito julgamento no começo, há muita incompreensão, pouco acolhimento. Mas à medida que esses momentos vão se repetindo, e à medida que você busca informações sobre isso, à medida que você permite essa energia de consciência que se manifesta em você, essa amplitude toda que vem, começa a olhar para isso com muito carinho, com muito acolhimento, muita compaixão, muito entendimento. E aí você se modifica também, porque esse gerenciar que eu falo tantas vezes se manifesta mais ainda, porque você precisa da personalidade para atuar. Não só no mundo físico, a parte astral da personalidade, você usa ela quando você está vivo ainda na saída astral, na projeção astral. Quando você morre, você fica de corpo astral e você ainda tem muita atividade, muita coisa para ser feita. Então a gente olha para tudo isso, entende a necessidade, percebe a necessidade, percebe as dificuldades, principalmente as dificuldades mentais, que são as causas de grandes conflitos, porque a nossa mente ainda é a mente de uma criança birrenta de 5 anos, cheia de vontades, cheia de desejos, cheia de ideias. Percebe pequenos avanços, pequenos retrocessos. E se a gente permitir que essa energia de consciência se manifeste, que a mente fique lá na personalidade, né? Essa mente mais prática, que essa mente mais superior aqui, mais abstrata, mais ampla, se manifeste junto, a gente vai olhar e vai ver as necessidades, as vantagens e vai gerenciar. Porque, como eu disse em outros vídeos, que a gente tem limites, a personalidade tem limites. Dependendo como a sua mônada, a sua consciência criou a personalidade, ela vai até um determinado ponto. Certas coisas não vão mudar. Se você tentar mudar, você tentar entrar em conflito com isso, vai ser pior. Um desgaste de energia, perda de tempo e pouco resultado.
Então é muito mais fácil gerenciar isso e usar adequadamente, mesmo que exija um pouco no começo de muita atenção nesse gerenciar, nesse cuidar. Para que a gente use a personalidade adequadamente e que ela cumpra a finalidade ou as finalidades que a nossa consciência teve. E aí a gente olha para ela e a gente percebe as mudanças, a gente percebe os crescimentos, a gente percebe o quanto a gente avançou ao longo da vida e quanto a gente não saiu do lugar ao longo da vida. Porque tem coisas que você vai lembrar que você fazia quando você era criança, que você fazia quando adolescente, quando jovem, quando adulto e quando velho, você vai repetir as mesmas coisas. Faz parte da personalidade de cada um. Faz parte. Gerenciar é o melhor caminho. Gerenciar é o que traz melhor resultado. Permitir, conter, manifestar e assim por diante. Porque se dedicar a mudar a personalidade, que é o que muitas técnicas e muitas ideias que nós temos hoje no planeta oferecem, no meu entendimento, não é viável. Não é viável. Certas coisas na personalidade vão ser sempre um entrave. E você vai ter que estar sempre, de uma certa maneira, pressionando demais aquela personalidade para que ela faça algo para o qual ela não foi preparada, para que ela faça algo para o qual ela não tem qualidades e capacidades. E esse exigir demais da personalidade traz muito conflito, traz muito sofrimento, traz muita inconsciência. Que é um tema de outro vídeo, Inconsciência, só danada. Brigar com a personalidade, se entranhar na personalidade querendo mudar ou não, ou manifestá-la, traz inconsciência. Que é o oposto disso que a gente está falando, Dessa energia de consciência que você vai ancorando à medida que você vai despertando. Cada vez mais energia. E como isso não é opcional, reforço, meu bastião, despertar não é opcional, é algo que vai acontecer com todos em algum momento. Quanto mais a gente souber dessas informações, quanto mais a gente tiver acesso a essas informações, melhor a gente lida com essa nossa personalidade atual. E lidando melhor com a personalidade atual, sobra mais espaço para a consciência, o despertar floresce melhor. E a vidinha tem a sua utilidade amplificada, porque a gente sai da inconsciência para a consciência. Não é uma tarefa fácil, não é uma tarefa difícil. Depende de como a sua mente encara isso. E talvez a mente seja a grande questão, Porque a mente sente que ela não tem domínio sobre esse processo. Que boa parte da nossa mente está lá na personalidade, que é a parte mais operativa da nossa inteligência, da nossa mente. E isso assusta essa mente, porque ela perde domínio, ela perde poder. E a gente, buscando o despertar, tira esse domínio e esse poder da mente. Isso assusta, isso incomoda, isso gera conflito, isso gera inconsciência, porque gasta essa energia. Mas também não é opcional. A mente gostar ou não gostar, não importa. A resistência dela torna o processo mais moroso, torna o processo mais doloroso, mas ainda assim não interrompe. Nós vamos continuar despertando, continuar olhando cada vez mais a personalidade, gerenciando cada vez melhor ela e prestando esse serviço para a nossa consciência, que é o que ela quer, nos integrando mais com a nossa consciência, que é a função dessas vidinhas todas, trazendo mais energia, mais consciência e unindo isso tudo. Todas as vidinhas que nós temos, todas as vidinhas. Gratidão.